matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje estreando a nossa casa nova da TV Vila Imperial, que vai ser cada vez mais um sucesso, coisas boas acontecendo. Eu tenho certeza que isso vai ser o início de uma nova era, de muitas mudanças e de muito crescimento. Bem, para começar, antes de nós começarmos o programa realmente, eu queria lembrar para vocês que todo primeiro sábado do mês nós temos a Feira de Shiva. Então, amanhã, 5 de agosto, nós temos a Feira de Shiva. Se o Ronaldo puder colocar as fotos, é um evento, tá? A Feira de Shiva se localiza no Shiva Espaço Yoga, na rua 13 de maio, 259. Ela é aberta ao público, ela é gratuita, existem muitos eventos e também muitas coisas veganas, arte, vão ter chefes, terapeutas, produtos diversos e a renda é para a construção do ashram, do Shiva Ashram. Então, das 9 às 15 horas, vocês não esqueçam, lembrando que às 11 horas, no salão, nós vamos ter yoga para crianças e adultos, crianças de todas as idades. Então, amanhã, vocês já sabem, das 9 às 15 horas, deem um pulinho lá, que é sempre muito agradável, muito bom. Bem, então hoje eu tinha prometido que depois dessa pausa que houve, né, por causa da mudança, eu ia falar sobre um assunto que eu acho que hoje em dia fala-se muito, mas sabe-se muito pouco sobre ele, que é ética, moral e caráter. É um assunto que está muito torcido, está gerando muitas ilusões, né? Fala-se muito de uma coisa ou de outra, sem saber exatamente do que se está falando. E, além do mais, está se usando muitas justificativas, muitos processos ilusórios para justificar coisas que não tem como ser justificáveis, né? Ou são ou não são. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem simples, transparente. Como é que nós transitamos, na verdade falar sobre isso, é falar sobre como nós transitamos entre o que vem de dentro de nós mesmos e o que vem de fora de nós mesmos, né? Na verdade é isso, né? Ética, moral, caráter é um processo que existe de trânsito entre o que vem de fora do nosso entorno, dos outros, e o que brota de dentro de nós mesmos. Nós, no mundo de hoje, aí eu pediria ao Ronaldo a imagem 1, nós, de uma certa forma, vivemos na corda bamba, né? Os nossos conteúdos internos, as nossas influências externas, elas não estão se relacionando tão bem quanto deveriam. Estão gerando problemas internos, né? Esse desequilíbrio dessa relação está gerando problemas internos, que é exatamente a origem. Aí vocês podem ver, isso é a situação de todos nós nos dias de hoje, né? E essa briga entre o externo e o interno está gerando um aumento excessivo de doenças. As pessoas falam, tal doença está aumentando muito, está tendo epidemia disso, está tendo... E todo mundo acha que a culpa é do mosquito, é disso, é daquilo, e na verdade a culpa é só do desequilíbrio interno pelo qual nós estamos passando exatamente em função dessa relação. Qualquer bacteriologista sabe, qualquer médico, qualquer cientista, qualquer profissional que estude, que continue estudando, que mantenha atualizados seus conhecimentos, sabe que qualquer infecção, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer mosquito, ele é uma parte do processo.
que a maneira como esse mosquito, por exemplo, interage com o nosso corpo é que vai gerar uma doença ou não, né? Se não fosse assim, estávamos todos mortos já há muito tempo, né? Então você vai ver isso no vírus da tuberculose, você vai ver isso em várias situações, você vai ver em situações de extremas calamidades, né? Em processos muito graves de epidemias, pessoas que transitam ali no meio, ajudando os outros e não pegam a doença, não pegam. Enquanto outros se enclausulam, cheios de medo e ficam doentes e morrem, né? Então tem que haver alguma coisa a mais. Essa alguma coisa a mais é o fato de que nós não somos um corpo exclusivamente. E nós nem somos um corpo que possui uma alma. Nós somos, ao inverso, uma alma que precisou de uma roupagem, precisou de uma vestimenta, precisou de um corpo para estar aqui presente no aqui e agora, né? Então, vamos começar com a ética. A ética, segundo Aristóteles, fala muito bem sobre isso, é uma virtude adquirida como resultado do hábito. A palavra grega original para ética, ela tem seu nome numa pequena modificação da palavra hábito, que é ethos, né? Então, já lá nos gregos, eles tinham bem claro, bem consciência disso. E quem quiser aprofundar no livro Ética Nicômaco, foi um livro que Aristóteles escreveu para o filho dele, Nicômaco era o filho de Aristóteles. E ele fala muito bem sobre isso e a gente consegue perceber com bastante clareza isso, né? Os hábitos dignos de louvor geram a virtude, né? É isso que acontece, na verdade, que acabam por se tornarem um hábito. Essa virtude, ela acaba gerando a nossa própria natureza interna. É uma ação, né, em equilíbrio, ou seja, ela não está nem em excesso, nem está em falta, né? Ela tem equilíbrio, ela possui a justa medida, em grego é meson, a justa medida. A virtude ética, quando nós elaboramos isso que eu acabei de falar um pouco mais a fundo, a gente percebe que ela está vinculada à intenção, à intenção. A intenção é uma coisa que muitas vezes está encoberta. Tem a imagem 2, a gente pode ver uma coisa que acontece o tempo todo nos dias de hoje, né? Nós não temos consciência disso, mas muitas ovelhas que nós vemos, na verdade, são lobos, né? Ovelha, carneirinho, né? Muitos cordeiros que nós olhamos para eles e, na verdade, o que está ali por debaixo é um lobo. A intenção não é uma intenção positiva, mas o que a pessoa mostra para a gente, e nós hoje em dia vivemos num mundo de ilusão, a todos os níveis. As pessoas não querem mais ser quem elas são realmente, né? É maquiagem, é a roupa que tenta disfarçar o que você é. Muitas mudanças as pessoas fazem no corpo, buscando cada vez mais fugir de quem elas mesmas são, né? Então, a ética, ela vai se dar, né? Eu estou tentando clarear e deixar bem claro, bem transparente, como eu disse no começo, né? Ela vai ser uma espécie de jogo que vai buscar, né, no caso a ética, nos levar a um certo equilíbrio. Jogo entre o quê? Entre a questão do quero, do posso e do devo, né? O quero, né, que vem de dentro de nós, ele tem que estar equilibrado, tem que haver o equilíbrio entre se eu posso e se eu devo. E, na verdade, quando você está bem e quando você está em equilíbrio, essas três coisas, elas acontecem, acabam acontecendo ao mesmo tempo. Você ganha, através do hábito, essa virtude de, em geral, querer coisas que você pode fazer e deve fazer. Esses querer
que não são positivos para a nossa vida, que não são bons, que não nos trazem coisas positivas, nós acabamos automaticamente, eles vão fugindo de nós, né? Quando nós estamos bem, em equilíbrio, nós atraímos coisas positivas, boas e que estejam em equilíbrio. E quando nós estamos maus, egoístas, muito querendo muito, e quando a gente quer demais, às vezes a gente quer o que é nosso e o que não é nosso também, não consegue mais distinguir, e quando começa a perceber um pouco, será que eu estou fazendo a coisa certa? Vem sempre uma desculpa, que é o processo ilusório que está dominando, né, está nos dominando e está gerando essas doenças todas. Será que isso não é correto? Mas aí vem o processo ilusório de não, mas eu estou fazendo isso por causa disso, disso, disso. Então, quando você mergulha nesse sentido, né, você começa a atrair coisas dessa forma. E quando você vai treinando isso pelo hábito, até sempre o querer de uma forma positiva, você começa a conseguir atingir esse equilíbrio entre o querer, sendo um momento de equilíbrio entre o posso e o devo. Com a intenção, eu quero, né? Mas com o meu equilíbrio, eu sei distinguir o que eu posso e o que eu devo, né? Esse trabalho é nosso, é individual, é de cada um, né? E para isso você tem que ter bem claro quem você é e o que você está querendo realmente, sem se permitir dar desculpas ou justificativas. Se sou ético, eu quero, né? Refazendo aquilo importante, mas eu coloco na minha balança, né, esses dois pratos do que eu posso e o que eu devo, de modo que aconteça o equilíbrio. Na imagem 3 tem uma outra balança, né? Então, isso vai acontecer, não é essa não, é a anterior. Eu estou perdida, é essa mesmo. Então, na verdade, essa ainda não. Então, na verdade, isso significa que é o cumprimento do meu dever pelo ato da vontade, né? Quando eu consigo fazer esse equilíbrio entre essas três questões. Vamos passar, antes de vir a imagem do Simpson, vamos falar um pouquinho sobre moral, né? Nós falamos sobre ética. Agora vamos falar sobre moral, né? A moral deriva do latim, tá? Uma palavra latina, mores, que é relativo a costumes, né? Tradução da palavra é essa. A moral é aquilo que vai se submeter a um julgamento de valor. A moral se fundamenta basicamente na obediência, de eu ter consciência de onde eu vivo e saber quais são os costumes daquela minha cultura. Normas, tabus, costumes, mandamentos culturais, mandamentos hierárquicos, mandamentos religiosos, tudo isso, a obediência à lei moral fixada pelas normas, né, pelas leis, pelos costumes de uma sociedade, isso vai ser moral. Muito bem. Aí nós vamos ter aquela imagem do Simpson. Porque, na moral, as nossas disputas pessoais são externas. Na ética, as nossas disputas pessoais são internas, né? E aí vai acontecer isso que está aí, muitas vezes, o tempo todo. Só que muitas vezes acontece tantas vezes, em função de tantas pressões que nós sofremos, que isso já passa a ser um cotidiano e não temos mais essa consciência de que está havendo uma briga interna, né? Daí está todo mundo tão doente e a doença estarem aumentando exacerbadamente, né? Esse conflito que a gente viu na cabecinha do Simpson está acontecendo na nossa cabeça o tempo todo e muitas vezes a pessoa não está mais se apercebendo disso, né? Nós vemos isso muito em política, porque não só na política, mas em muitos outros fatores. É interessante você ver às vezes pessoas falando de política que na verdade aplicam as mesmas coisas em outras questões suas, em negócios, em questões particulares, em muitas outras questões.
Porque na política, você às vezes começa uma pessoa com uma questão, com questões éticas boas, um equilíbrio ético bom, né? um consenso de moral bom. E para poder galgar certos degraus, vai fazendo acordos em que não mais são feitos em função do que é melhor para o povo, no caso da política especificamente, mas sim, muitas vezes você faz acordos em que o outro que está fazendo acordo com você está pensando o que é melhor para o meu bolso. E muitas vezes até concorda com a pessoa ou apoia ela por causa dos interesses do que vai vir depois. E aí quando a pessoa ganha, ela já está com um monte de conexões formadas, conexões interesseiras. E aí ela fica presa àquilo. E quando ela quer tomar certas atitudes, muitas vezes, ela já tem o outro te cobrando. Não, mas você prometeu isso. Não, mas eu te ajudei, você agora tem que me ajudar. Quer dizer, eu estou falando isso de uma forma bem simplista, mas para se ter noção de o que gera, em via de regra geral, um certo caos político, como o caos que nós estamos mergulhados no momento. Não pense que isso surgiu porque alguém simplesmente decidiu que ia roubar. Isso tem um processo interno muito mais longo e muito mais profundo. Porque à medida que a pessoa vai fazendo, cedendo em algumas coisas para poder agradar outras, ela vai também eliminando, né, esse filtro moral, esse filtro ético que ela tinha. E aí aquilo começa a ficar longe, afastado dela. Ela começa a não saber mais transitar no meio da ética, no meio da moral. E aí isso vai se expandindo para outras coisas que vão acontecendo na vida dela. Quer dizer, se se quer mudar essa situação, tudo que se tem que fazer é mudar. É mudar. Porque fica muito difícil. Você fala de uma situação em que você aplica a mesma situação dentro da sua vida pessoal ou da sua vida de negócios. E aí como é que você quer que o lado de lá mude? O que a pessoa está atraindo é exatamente um processo desse tipo, porque é o processo que ela está vivenciando. A energia que ela está trazendo à tona é essa, então essa é a energia que ela está atraindo. Então é preciso a gente ter cuidado do que significa essa falta de ética, essa falta de moral que está acontecendo na nossa sociedade. E o que vai acontecer é que quando você junta essas duas coisas, essa questão moral e essa questão ética, você vai desenvolver, foi isso que a gente acabou de falar, o caráter. Quer dizer, esse processo em que a pessoa começa a ceder, esse processo em que a pessoa começa a deixar de lado certas questões que não teria deixado se não tivesse passado por certas situações. Isso vai começar a desenvolver o caráter dela. Tá? Eu fiz uma imagem exatamente mostrando como funciona essa interseção, o que é o caráter de uma pessoa, né? Como não se pode falar de nenhuma dessas três coisas desmembrada da outra. A ética e a moral, a ética vindo de dentro e a moral vindo de fora, vão criar, vão desenvolver, vão estabilizar o que é o nosso caráter. Uma contribuição aqui muito importante, que é verdadeira realmente. A ética tem a ver com, a gente estava falando em posso, quero e devo. Então, ética, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, tudo nós podemos, isso é verdade, né? A gente já viu isso em vários programas falando de energia. Então, na verdade, nós podemos fazer uma criação mental, de outras formas até mais religiosas, digamos. Uma pessoa pode, através da religião, né, rezar, orar, pedir a Deus isso, pedir a Deus aquilo. Ela tudo pode, né? E ela tudo pode pedir também. Agora, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes, isso já deve ter acontecido com todo mundo aí, né? Você pede uma coisa, aquilo acontece, você diz, ai meu Deus, foi a pior coisa que podia ter me acontecido.
E muitas vezes, também já deve ter acontecido com muita gente aí, em que você não queria uma coisa, aquilo te acontece de repente na vida e você diz, nossa, isso foi uma desgraça na minha vida. E passa um tempo, você diz, gente, isso foi muito bom, foi bom para o meu crescimento, eu aprendi a me respeitar, eu aprendi um monte de coisa, né? E na verdade, naquele momento inicial, você achou que era assim uma coisa terrível, né? Então, na verdade, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é preciso nós termos claro isso na nossa cabeça, de que eu acredito, pelo menos, hoje em dia, eu tenho confiança de que a coisa é por aí. Você, se for da vontade de Deus, né, que isso seja possível. Porque Ele não vai deixar, de uma certa forma, Ele vai dar aquela contribuição de equilíbrio que às vezes nos falta, que nós não temos. Então, Ele vai dar essa contribuição, né? Você às vezes quer conseguir alguma coisa e pede, sem dar margem a Ele de que faça se for bom, né? Bem, nós mostramos essa imperfeição, então nós chegamos na questão do caráter. Ética, moral, caráter é a dimensão pessoal, né, da ação humana. Revisando a ética, a consciência moral que brota de dentro é o cumprimento do dever pelo ato da vontade. A moral são os valores. O que vem de fora é relativo ao social, cultural, hábitos, costumes, obediência à lei moral fixada pelas normas, pelas leis, pelos costumes da sociedade. O caráter, no fim, é a firme decisão da vontade de agir em paz com a consciência ética e com a consciência moral. Se você pensar nessa frase, né, é a firme decisão da vontade de agir em paz com a consciência ética e com a consciência moral, nós vamos chegar na origem de um número imenso de doenças que a pessoa tem. Eu sinto, até nos meios religiosos, que as pessoas se sentem extremamente desconfortáveis se a gente fala na questão de que Deus, quando curava alguém, dizia os teus pecados estão perdoados. E tento explicar das justificativas, porque é difícil. Você fica doente e pensa, se você tiver consciência, eu estou gerando nisso em mim mesmo. Eu provoquei dentro de mim mesmo um desequilíbrio que se externou no corpo dessa forma. Então, se eu quero me curar, eu tenho que consertar lá dentro o meu equilíbrio para poder externar saúde. É isso, é simples, né? Não é complicado. Na medida em que você entra em desequilíbrio, você monta, que no Espiritismo usa um termo que eu acho extremamente adequado para você expressar, né? Porque a Igreja Católica, por exemplo, a gente não tem um termo específico, fala em alma, mas que não é exatamente a alma. Eles chamam de perispírito. Você gera um desequilíbrio no seu perispírito que tudo que acontece no perispírito é o que acontece, é o que é externado, é enviado ao nosso corpo físico. Então, aquele desequilíbrio está sendo enviado ao nosso corpo físico, que vai se manifestar de uma maneira física. Em eu corrigindo o que está errado no meu perispírito, em eu alcançando o meu equilíbrio, eu alcançando a minha serenidade, eu vou automaticamente fazer com que aconteça no meu corpo aquele mesmo processo, né? Isso hoje a física quântica prova sem problema nenhum. Já tivemos programas mostrando isso com detalhes, entende? Então, é necessário ter consciência e perceber que o outro nunca é o responsável nem o culpado. Ele só, muitas vezes, o meu desequilíbrio permite que o desequilíbrio dele interfira no meu. Entendeu? Que à medida que eu consigo me manter firme e equilibrada, vai mudando o meu entorno. As coisas vão acontecendo, as coisas vão se concretizando.
Eu não tenho a menor dúvida, e sei disso por experiência própria, que falar é muito mais fácil do que fazer esse processo por dentro, acreditar nisso. Você vê um monte de injustiças muitas vezes, você vê um monte de coisas, e acreditar nisso muitas vezes fica difícil. Você ter aquela firmeza, aquela força de vontade, aquela coragem, né? Aquela certeza de que se você conseguir se manter ali dentro dos teus desejos, dentro das tuas concretizações, né? Mantendo o seu caráter, que as coisas vão mudar em volta, mas vão. Não tenham sombra de dúvida que vão. Cristo está aí para provar isso. Ele passou um monte de perrengue, mas no fim, quem ressuscitou foi Ele. Foi Ele que ressuscitou. Então, à medida que a nossa experiência for mais forte ou menos forte, as coisas vão acontecer mais rapidamente ou menos rapidamente. Mas, como explica a física quântica, pode acontecer num estalar de dedos. É o que se chama milagre. Já dizia Santo Agostinho, milagre nada mais é do que leis da natureza que nós ainda não conhecemos. Hoje já conhecemos. Na época dele não tínhamos a menor ideia sobre isso. Então, o milagre é possível, mas depende de nós. Por isso, milhões de pessoas vão a algum lugar para alcançar um milagre, meia dúzia alcançam, o resto não. O problema não está no local, não está em nada em torno, está na pessoa que conseguiu ter realmente essa fé. Acreditar que é possível realmente, como tudo posso, tudo é possível, agora mas nem tudo me convém. Né? Quando há essa intercessão, né, porque convém, a coisa acontece no estalar de dedos. Né? Bom, eu queria agora falar numa coisa que eu acho que seria bastante oportuno para o nosso momento, principalmente político. As 7 expressões do comportamento ético. Nós temos uma imagem 6 aí, eu coloquei, né, essas 7 expressões do nosso comportamento ético nesses degrauzinhos: cuidado, empatia, responsabilidade, limites, ser verdadeiro, liberdade e gratidão. Vamos ver cada um deles, né? E entender, porque às vezes a palavra sozinha não dá muita ideia do significado dela. Mas cuidado, né? Eu falei agora há pouco que muitas vezes é muito difícil para a gente, né? No meio de, muitas vezes, intrigas, de um monte de coisa acontecendo, pessoas que têm ingratidão, uma série de coisas. Você ter acreditar em você mesmo, você ter certeza de que aquilo vai mudar e que você vai conseguir vencer pelo meio daquilo tudo, né? Isso é o cuidado, é o cuidar de nós mesmos e cuidar do outro. Não deixar de lado o cuidado em função dos nossos interesses. Muitas vezes existe uma tendência, em função das pressões que a gente passa, de fazer isso ou aquilo e nos violentarmos, né? Nós estamos deixando de ter cuidado com nós mesmos. Ou até mesmo pela falta de interesse. Se nós deixamos de lado e esmorecemos, estou cansado de brigar, a falta de cuidado com nós mesmos, pela falta de interesse, pela falta da força de vontade, da coragem. É mais como coragem, eu sinto em mim mesmo mais como coragem de concretizar muitas coisas. E são 2 cuidados, na verdade: o cuidar e o cuidar da maneira correta. Então, o cuidar, como a gente já viu antes, por exemplo, não é deixar de lado, eu não vou mais aborrecer. É você conseguir devagarzinho cuidar, mas cuidar sem permitir que te faça mal. Porque se te fizer mal não vai adiantar nada. Então você tem que permitir que as coisas não te atinjam. Você tem que, não estou dizendo que é fácil, repito, é difícil, mas é possível. É possível. Entendeu? Vai depender da nossa vontade, da nossa confiança em nós mesmos, quer dizer, o nosso cuidar de nós mesmos, o nosso acreditar em nós mesmos e acreditar em Deus também, acreditar numa força maior, né? A consequência dos nossos atos são o melhor termômetro das nossas atitudes. Lá em cima eu não sei se eu falei, quando eu falei em caráter, mas uma das coisas assim mais importantes, né, que o caráter é a soma dos nossos hábitos, das nossas virtudes, dos nossos vícios.
o equilíbrio entre ética e moral. Mas uma das coisas que mais você pode perceber numa pessoa de caráter é que quem tem caráter normalmente não fica se gabando de ter, mas demonstra nas suas atitudes, né? Uma atitude de uma pessoa de caráter, você começa a perceber, né, isso nela, né? Que são atitudes verdadeiras que vêm normalmente para fazer as coisas caminharem, fazer as coisas andarem para frente, né? O segundo degrauzinho lá é empatia. A empatia, eu não sei se vocês sabem o que significa, na verdade, a nível de sinônimo, a empatia a nível de Aurélio, né? A empatia é quando você, de uma forma simples falando, é quando você consegue sentir em você o que o outro está sentindo. É uma espécie de complacência, né? Eu li um artigo sobre Hitler, sobre o que aconteceu na Alemanha, e lá dizia uma coisa que eu pensei a respeito e realmente, o que faltou ali foi empatia. As pessoas obedeciam Hitler cegamente porque não tinham empatia. Eles não sentiam neles o que eles estavam fazendo aos outros. Se houvesse, aquilo não teria crescido nem se estendido do modo como se estendeu. Então, na verdade, quando você não usa o outro, não manipula o outro, tanto da forma material quanto da forma emocional. Manipular emocionalmente é um erro tão grave ou até mais do que você manipular de outra forma. E a gente vê isso muito. Pessoas doentes é um dos lugares em que eu muito vejo isso. Pessoas que ficam doentes e usam a própria doença para manipular o outro. Não? Eu não posso porque eu estou assim, fulano tem que fazer isso porque eu não estou podendo, ou ele tem que transigir porque eu estou doente, ou ele tem que fazer isso porque eu não posso. Ninguém tem nada. Você é o único responsável pela sua doença. O outro não tem nada a ver com isso. E aí vem uma das questões em que isso é muito difícil. As pessoas acreditarem nisso e as pessoas trabalharem em si mesmo a partir desse ponto, porque ninguém quer ser responsável por si mesmo, não quer. É tão mais fácil você botar a culpa no outro. A culpa de eu estar assim é fulano, a culpa de eu ter aquilo foi de Beltrano. É simples, é fácil. Agora, você pensar para você mesmo, você perceber que a culpa de tudo isso que está acontecendo comigo é minha, é muito mais complicado, né? Como é que fica? Como é que fica? Eu tenho que mudar, né? Mas a pessoa às vezes não quer mudar. Ela quer aquele status quo, aquela situação do jeito que está, né? Então é muito importante isso. Se você quer melhorar, se você quer progredir, se você quer se curar, só você mesmo pode fazer isso com você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Você tem que mudar. Lembra do que a gente falou lá, que eu usei até o termo perispírito? Se você não alterar esse processo interno, Einstein falava isso quando dizia que você não pode mudar uma situação sem alterar o que a produziu. Então, se você continua pensando da mesma forma, como é que você vai mudar o que está acontecendo no teu corpo? Não tem como, é impossível, né? E uma das coisas que mais a gente vê acontecendo é pessoas em certos tipos de doença, qualquer doença, na verdade, isso pode acontecer, ela querer manipular os outros em função do estado em que ela está. Isso é muito comum, né? E quanto mais a pessoa tentar fazer isso, pior ela vai ficar. Não tem. E também, para quem acredita em reencarnação, pior vai ser depois. Mas isso aí é outra questão. Tá? Todos temos os mesmos direitos. Nós e os outros. E o nosso dever primordial, tá? Tá lá na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro é a Deus. E ao próximo como a nós mesmos. Se eu não me amar mais do que tudo, eu não vou poder nunca amar o próximo, porque eu não vou estar amando. Meu cálice, eu costumo dizer, meu cálice se estiver vazio, eu não posso. Ele só vai poder dar amor ao outro com o que transborda. Senão ele não vai poder dar amor ao outro, né? Então, isso é importante. E sem amor, se o que eu sentir for raiva,
Porque lembra aquela imagem lá atrás do lobo vestido de cordeirinho, né? Se o que eu estou falando, que eu amo, que eu isso, que eu aquilo, como as pessoas gostam tanto, até no Facebook, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Se o que está lá dentro não é uma coisa diferente, se é um lobo, se o que a pessoa sente é raiva, se o que a pessoa sente é ódio, se o que a pessoa sente é medo, se o que a pessoa sente é ressentimento, o que vai despertar dentro do corpo é isso. E isso nunca vai despertar de uma forma positiva. E daí você vê acontecerem os cânceres e outras coisas similares, né? Então, não esqueçamos, temos os mesmos direitos, nós e os outros. Bom, o terceiro item da escadinha é a responsabilidade. Assim como temos liberdade para tomar decisões e agir, temos a responsabilidade de avaliar cada ação e as suas consequências. O grande problema aí, bom, a gente tem que perceber que essas expressões, elas se mesclam, elas se misturam muito entre elas, né? Porque nesse caso, né, nós temos a responsabilidade de avaliar cada ação e suas consequências, mas nós já estamos tão acostumados ao egocentrismo que a gente avalia a ação e as suas consequências em função de nós mesmos. Será que isso vai ser bom para mim? Ah, eu vou votar no fulano porque o fulano vai fazer coisas que me interessam. Se essas coisas que me interessam não são boas para a sociedade, são boas para os outros, isso aí é outra questão. Isso aí já não tem nada a ver comigo. Comigo tem a ver que ele vai fazer o que me interessa, né? Então, nós temos que ver como é que se coloca essa responsabilidade em avaliar cada ação e as suas consequências. Não é avaliar a ação e as suas consequências de uma forma extremamente patológica, extremamente egocêntrica, voltada única e exclusivamente para mim mesma, né? Na verdade, quando um político rouba, ele está fazendo a mesma coisa, avaliando a responsabilidade dele na ação e nas suas consequências. Ele fez uma avaliação e achou que ia sair impune, né? Mas ele avaliou que aquilo era bom para ele. Se ele não tivesse feito essa avaliação, ele não tinha roubado, né? Só que quando a gente olha nisso, a gente não percebe esse detalhe. Será que nós não estamos fazendo isso nós mesmos? Né? Estamos avaliando uma situação, será que eu consigo fazer isso e ninguém vai descobrir, vai dar tudo certo? Fulano vai ser eleito, ele vai conseguir fazer isso e aquilo que vai ser bom para mim e assunto encerrado, né? Se nós vivemos numa sociedade, aí vem a moral, né? O que é bom para a nossa sociedade? E a obrigação do político quando está lá é avaliar a responsabilidade dele, é uma ação, vai ter uma responsabilidade na ação dele e vai ter que avaliar cada ação e suas consequências em função da moral que ele tem que ter, ou seja, em função de uma sociedade, no caso dele, muito maior, porque ele está representando essa sociedade. Então seria essa responsabilidade que ele teria, e não uma responsabilidade egocêntrica avaliar o bolso dele. Mas acontece que esse tipo de avaliação, muitas vezes, nós também fazemos num nível menor. Não muda nada, a energia é a mesma. Infelizmente, é isso. É que nem rouba muito ou rouba pouco. É energia mesmo, não muda grande coisa, entendeu? É importante que a gente tenha claro isso na nossa cabeça. É importante que a gente tenha consciência disso, principalmente por aquilo que eu vivo repetindo. Em nós mudando, tudo muda ao nosso redor. Então, é muito importante que a gente tenha essa questão da responsabilidade. E os limites, é o degrauzinho seguinte. Os limites são as fronteiras que envolvem os nossos atos. Elas são as marcas divisórias entre as nossas boas e as nossas atitudes ruins, más atitudes. Os limites mostram até onde nossas ações vão invadir o direito das outras pessoas. Isso é muito importante, muito importante. Essa questão dos limites, inclusive, lembrando que eu falei agora há pouco da responsabilidade,
Uma pessoa que comete certos atos, no caso atual do que a gente está vendo nos nossos políticos, ele muitas vezes faz aquilo pressionado. A gente vê claramente em certas coisas que na verdade talvez se aquela pessoa tivesse isolada ali, não fizesse aquilo, mas ela se dobrou em função das pressões que ela sofreu. Só que quando a gente avaliar o quanto o nosso limite extrapolou, né? E qual foi as consequências que eu falei da responsabilidade de avaliar cada ação e suas consequências, certos tipos, vamos dar um exemplo, certos tipos, por exemplo, de roubo, vão acabar com certas outras coisas que aconteceriam e que não vão acontecer, e um número imenso de pessoas pode morrer por causa disso. A responsabilidade total é de quem tomou aquele ato. Quem fez aquele ato é que foi responsável por aquilo que aconteceu. Então, muitas vezes, até em ações simples nossas, da nossa vida pessoal ou da nossa vida empresarial, muitas vezes coisas que nós fazemos vão ter consequências lá na frente, mas se partiram de nós, a responsabilidade é nossa. Não vai me importar se eu fui pressionada, se eu fiz porque estava devendo favor a alguém, se eu fiz por causa disso ou se eu fiz por causa daquilo, né? Eu sou responsável por mim mesmo. Se eu me deixei pressionar, é uma questão minha. O outro que me pressionou vai arcar com os problemas dele, com a responsabilidade dele. Eu vou arcar com as minhas, só com as minhas, né? Cada um nasce sozinho e morre sozinho. Não tem como fazer isso em conjunto. Então, não tem como pôr culpa no outro. É uma coisa em que, queiramos nós ou não, não vamos ter como botar culpa em ninguém. Bom, os limites mostram até onde as nossas ações vão invadir os direitos das outras pessoas ou provocar consequências catastróficas na vida delas. Ser verdadeiro é o nosso quinto degrauzinho. Ser autêntico com o outro e consigo mesmo. Lembre, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É na busca da verdade que nos encontramos todos trilhando o mesmo caminho. Aqueles degrauzinhos que vocês estão vendo na tela, todos nós subimos por eles. Cada um sozinho. Cada um arcando com as suas próprias responsabilidades, com as próprias consequências das suas ações. Isso aí não tem como você culpar o outro. É fácil perceber isso. Por mais que você queira se iludir, você dá para perceber com clareza, né, que cada passo que você dá para subir o degrau foi você que deu. Não foi o outro que deu por você, foi você que deu. Né? Mesmo que alguém tenha te empurrado e você permitido, você deu porque você permitiu. Né? Bom, é na busca da verdade, como eu disse, que nos encontramos todos trilhando o mesmo caminho. O caminho pode ser o mesmo, mas cada um está trilhando. Na hora em que você está trilhando, é o seu caminho, né? O sexto degrauzinho é a liberdade. Não se permitir viver sem consciência. Nós somos livres para isso. As pessoas podem querer nos pressionar o quanto quiserem. Eu lembro que meus filhos tinham um livrinho, Janjão, o Fortão e Pinote, o Fracote. Eu acho que era uma coisa assim, eu não me lembro muito o livrinho deles, mas é uma historinha que eu lia muito para eles. E era exatamente isso, porque o Janjão queria obrigar todo mundo a fazer o que ele queria, mas um dia, num atrito frontal com o Pinote, ele disse: eu vou fazer o que você quer, mas na minha cabeça eu vou pensar o que eu quiser, você não consegue me obrigar a pensar o que você quer que eu pense. Eu posso pensar o que eu quiser. E você não tem nem como saber o que eu estou pensando, me lembro disso, para poder me obrigar a pensar o que você quer. E foi muito interessante que o Janjão entrou em crise, ficou doente e tudo, porque ele ficou pensando: como é que eu vou saber que ele está pensando o que eu quero que ele pense? Não tenho como, né? E ele ficou doente por causa disso. Então, na verdade, você é livre
é livre para pensar e agir com o que você quiser. Se você tem uma ação, vamos dizer, obrigada, você tem sempre uma escapatória, porque você pode manter a tua pureza interna. E às vezes você pode, em função das circunstâncias, ir atenuando as ações físicas, né? Mas sempre com clareza das suas atitudes, né? Se libertar de todos, isso é uma outra obrigação que eu acho que todo mundo teria que ter consigo mesmo. Se libertar de todos os agendamentos, de todas as manipulações que nós sofremos o tempo todo. Na saúde, então, é uma coisa monstruosa. Nós fomos agendados, estamos sendo o tempo todo agendados para ficar doentes, porque dá lucro, né? Ser humano doente é um ser humano que gera lucro. Ser humano saudável não gera lucro, então não nos interessa, entende? Então, é muito importante, eu já estou ficando em cima da hora, não estou? Senão eu ainda contar mais umas histórias. 10. Porque tem uma história do Sr. Goenka, que eu vou contar rapidinho para a gente poder terminar aqui. Tem uma história do Sr. Goenka que ele conta. O Sr. Goenka foi quem trouxe para os Estados Unidos, para a Europa, para aqui, para todo lugar, a meditação vipassana, né? Uma coisa fabulosa. Mas que é a meditação original do Buda, mas vamos à frente, senão a gente não. E ele conta uma historinha que eu achei assim fabulosa. Ele conta muitas histórias da própria vivência dele, né? Ele era um empresário que tinha escritórios pelo mundo inteiro e era um homem muito conceituado, por isso ele conseguiu difundir bem essa experiência dessa meditação pelo mundo. E um dia ele estava, eu não lembro se foi a irmã dele ficou doente, ele estava em casa, a irmã ficou doente lá na Índia, e ele correu, isso há muito tempo atrás, ele correu para o médico, porque ele precisava levar, a irmã não tinha como ir até lá, ele precisava levar um médico na casa da irmã. E ele foi muito preocupado porque esse médico estava sempre com o consultório muito lotado, cheio de gente esperando ele. Ele disse, meu Deus, eu tenho que convencê-lo a dar um pulinho na casa da minha irmã para resolver o problema. E ele correu lá. Quando ele chegou lá, o consultório estava vazio, não tinha ninguém. E ele foi falar com o médico e disse, mas doutor, o que aconteceu? Não tem ninguém aqui. Aí ele disse, olha, é uma tristeza, eu estou tão triste, a situação está tão difícil. Antigamente eu vivia com o meu consultório lotado. Agora, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. As pessoas não ficam mais doentes. Eu estou com o consultório sempre vazio. E ele pensando depois, né? Ele avaliando isso, né? Meu Deus, isso deveria ser um motivo de alegria, né? As pessoas não ficam mais doentes. As pessoas estão todas ficando saudáveis. Mas para ele, aquele era um motivo de tristeza, porque aquele era o ganha-pão dele. Se a pessoa não ficasse doente, ele não tinha ganha-pão. E então ele fazia aquilo sem maldade, sem, assim, pensando em interesses, mas avaliando a própria situação, né? E isso é exatamente o que acontece no nosso dia a dia. Só que já existe uma certa falta de moral quando se toma atitudes para combater isso, ou seja, a saúde das pessoas, né? Mas o programa hoje não é sobre isso, foi só para lembrar um pouco a vocês. Então nós estamos falando da liberdade, de não se permitir viver sem consciência, se libertar dos agendamentos e das manipulações que sofremos. Era sobre isso que a gente estava falando. Agir com clareza e sem ilusão, sem ilusões em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Muitas vezes você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que não seria o que você consideraria a atitude correta, mas você tem obrigação de ter complacência, a palavra que eu mais acho aplicável, né? As pessoas traduzem em grego ágape, traduzem como amor e tal, mas eu acho que é complacência a tradução mais perfeita, porque é você compreender que aquela pessoa tem um cerne bom, mas que em função de certas pressões, de algumas coisas, ela acabou fazendo isso ou fazendo aquilo, mas que ela tem tudo para recuperar e voltar para o próprio caminho interno, né? Para o próprio caminho interno bom que ela tem. Ela tem tudo para reaver a sua própria ética. E esse olhar dessa forma, o compreender dessa forma, de uma certa forma você está dando forças à pessoa para fazer isso.
né? Muitas vezes também é o contrário. A gente toma alguma atitude e vê as pessoas, as críticas, e você se sente às vezes abatido com isso. Não pode. Você é livre para não se abater, para respirar fundo e dizer, não, eu vou me recuperar, vai ficar tudo legal, eu vou ter coragem suficiente para isso. Então, quando houver uma avaliação negativa, você também é livre para não deixar que essa avaliação tome conta de você, né? Se você for olhar a história dos maiores empresários, por exemplo, do mundo, você vai ver que muita gente deu para trás, muita gente puxou o contrário, muita gente tentou atrapalhar, que quem está de mal com a vida, não só fica de mal com a própria vida, mas quer fazer a do outro ficar ruim também. Então, puxa para baixo, tenta atrapalhar. Lembre-se, você é livre, cada um de nós é livre para tentar eliminar isso da própria vida e seguir com clareza, com coragem, com força para concretizar os seus objetivos. Em relação ao nosso bem-estar no mundo, em relação ao nosso agir no mundo, foi o que a gente falou. Sem liberdade não existiria ética, dá para perceber, né? E sem ética não existiria consciência. E sem a consciência nós não existiríamos, não existiria o ser humano. Então é muito importante termos claro isso. E aí nós vamos chegar no último degrauzinho da nossa escadinha, que é a gratidão. A gratidão é nós termos claro na nossa consciência que nós estamos vivos pela graça de Deus. Isso aí ninguém pode, não tem como fugir disso, né? Não temos controle sobre nossas vidas, essa é a verdade. Quantas vezes você planeja uma coisa e tem todos os detalhes, tem tudo, na hora H acontece alguma coisa e você não consegue fazer nada daquilo que você ia fazer. A pessoa tem tudo organizado, acontece um acidente, tem tudo organizado, aconteceu não sei o que, as coisas não saem como você tinha planejado. Então, na verdade, nós temos o controle, sim, das nossas ações. E quanto mais essas ações estiverem, né, quanto mais a nossa atitude interna estiver fluindo dentro do que nós chamamos de vida, mais nós vamos conseguir concretizar tudo que nós almejarmos. Não podemos escolher o que nós vamos colher, mas só depende de nós o que nós vamos plantar. E eu queria encerrar então com um videozinho que vai nos falar um pouquinho sobre isso. Agora é o momento de você se voltar para dentro de si mesmo, para o seu interior. Dentro de você está tudo de que você precisa. Ame-se a si mesmo e viva a vida sem medo de nada. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.